Damn Reincarnation, capítulo 11, continuação da linhagem, 1. É verdade? Assim que chegaram no anexo depois de deixar a casa principal, Gargith, que estava de boca fechada até agora, virou-se para fazer uma pergunta a Eugene. Então, como se ela também estivesse esperando por este momento, Desra se virou para olhar para Eugene. O que é verdade? Eugene perguntou. Vi você realmente duelou contra Cian Lionheart. E venceu? Os olhos de Gargith tremeram de surpresa com a resposta honesta. Ele examinou Eugene da cabeça aos pés com um olhar de descrença em seus olhos. Gargith Lionheart, aos 14 anos, era um ano mais velho que Eugene. Sua família só se separou da família principal durante o tempo do patriarca anterior. Além disso, sua família vivia no meio de uma floresta infestada de monstros. Devido a isso, desde pequeno, Gargith costumava brincar na floresta, esmagando as cabeças de pequenos monstros, como goblins. Em outras palavras, sua família poderia ser selecionada como uma das melhores entre as colaterais em termos de poder militar, uma verdadeira família marcial. Também era assim com Desra. Embora sua família tenha se separado da família principal várias gerações atrás, desde o tempo de seu avô, tornou-se uma família marcial de grande prestígio, cujos membros eram conhecidos por entrar nas forças militares do Império. No final das contas, ambos tiveram muito contato um com o outro desde jovens. Mesmo que compartilhassem o mesmo nome de família, o grau de parentesco entre eles era bastante distante, e eles tinham mais ou menos a mesma idade. Por causa desses fatores e da proximidade de suas famílias, a conversa sobre eles se casarem no futuro era muitas vezes uma piada. Naturalmente, suas duas famílias também trocaram várias opiniões sobre a cerimônia de continuação da linhagem deste ano. Não se esperava muito dos outros descendentes colaterais. Então, no final, foi previsto que Gargith e Desra estariam competindo contra as crianças da linhagem direta. Em vez de lutarem inutilmente um contra o outro, os dois concordaram em preservar suas forças e uni-las para tentar impedir as crianças da casa principal. Assim, eles se dirigiram para a casa principal, tendo recebido o incentivo de seus pais. No entanto, ao chegar, descobriram que um caipira de uma linha colateral apareceu do nada e derrotou Cian Lionheart da família principal com apenas um golpe em um duelo, chamando a atenção do patriarca Lionheart. Esses dois não conseguiam nem mesmo reconhecer quem era o pai de Eugene. Era compreensível, pois havia um monte de famílias colaterais que carregavam o nome Lionheart. Entre esses Lionhearts, os únicos membros do clã cujos nomes se tornaram amplamente conhecidos eram aqueles intimamente relacionados à linha direta, e alguns de prestígio entre as linhas colaterais. Ele não estava na festa de aniversário há 3 anos. Gargith e Desra trocaram olhares atentos enquanto se comunicavam. Já terminou suas perguntas? Eugênio perguntou. Sim? Então vou indo. Eugene não esperou por uma resposta. Quando passou entre os dois, eles se viraram para vê-lo sair com expressões confusas. Ficaram se perguntando para onde estava indo e o viram se dirigindo para a área de treinamento em vez de entrar no anexo. Já voltou? Entre todos os empregados do anexo, Nina apareceu mais rápido para cumprimentá-lo. Como se estivesse esperando por ele em particular, ela imediatamente entregou a Eugene uma toalha grossa. Para que isso? Eugênio perguntou. Vai treinar, não vai? Nina confirmou. Obrigado, disse Eugene com um sorriso e um aceno para ela. Embora apenas um dia tenha se passado desde que se conheceram, Nina já havia aprendido grande parte do que precisava saber sobre Eugene. Ela só precisava planejar como se seu mestre de 13 anos tivesse de alguma forma sido possuído por um fantasma que morreu porque não foi capaz de treinar. Antes de uma refeição, ele precisava treinar para abrir o apetite, e mesmo depois de uma refeição, ele também precisava treinar para ajudar na digestão. Quando gostaria de tomar seu banho? Nina perguntou. Dentro de algumas horas. Ficará bem com água gelada? Claro, sem problemas. Nina andou atrás de Eugene. Ela havia acabado de terminar seu aprendizado. Em circunstâncias normais, Nina deveria cuidar das tarefas mais simples do anexo. No entanto, os outros servos estavam sendo cautelosos com Eugene, por isso acabaram não atribuindo a Nina uma única tarefa. Graças a isso, Nina pôde se concentrar inteiramente em ajustar sua rotina aos hábitos de Eugene. Agora, o que eles estão fazendo? Ele pensou enquanto pegava 2 voyeurs. Nota: voyeur é alguém que obtém gratificação sexual por observar indivíduos que estão parcialmente despidos, nus ou envolvidos em atos sexuais sem serem notados.
Eugene tinha terminado um treino focado em todo o corpo mais cedo naquele dia. E como o ar da noite era tão refrescante, ele tinha planejado balançar sua espada de madeira algumas vezes, mas Gargith e Desra agora estavam o observando à distância. Então, tendo chegado a algum tipo de conclusão, Gargith começou a caminhar até ele. Eugene o observou sem dizer nada. Sem qualquer hesitação, Gargith tirou a blusa e a jogou de lado. Seu corpo mostrava um nível inacreditável de desenvolvimento muscular para um garoto de 14 anos. Não só isso, todo o seu corpo estava coberto de pequenas cicatrizes. Sem dizer uma palavra, Eugene continuou encarando Gargith. Gargith começou a tomar um grande gole de ar e flexionou o peito, mostrando seus amplos músculos peitorais e o abdômen contraído abaixo. Ao colocar um ar de arrogância, Gargith bateu nos músculos do peito e perguntou: "Quer tocar?" Eugene estava se perguntando: o que esse desgraçado está tramando? Mas enquanto olhava para Gargith, Eugene percebeu que ele parecia ter caído em algum tipo de ilusão estúpida de que estavam competindo para ver quem era mais musculoso. "Não", Eugene respondeu sem pensar duas vezes. Com uma expressão desapontada, Gargith deflacionou lentamente seus peitorais bombeados. E então foi para o canto no depósito da área de treinamento. Depois de algum tempo, Gargith emergiu carregando uma espada de madeira. Com uma expressão cheia de insatisfação, ele disse a Eugene: "A seleção de armas nesse depósito é realmente muito pobre. Parece possuir menos de um quarto do que uma despensa na casa da minha família possui." "É mesmo?" "Quero dizer, dominei esse tipo de espada de madeira comum quando tinha cerca de 6 anos. Em casa, tenho até mesmo uma espada grande que encomendei sob medida. É claro que, como é para treinamento, não afiei a ponta, mas como possui um núcleo de ferro no centro, é extremamente pesado." "Impressionante. Parece que você também passou por muito treinamento antes de vir aqui, mas..." Gargith olhou de relance para o antebraço de Eugene, com o qual ele segurava sua espada. Definitivamente não podia se comparar aos próprios antebraços grossos de Gargith. Mas Gargith podia dizer claramente que os braços de Eugene haviam passado por um longo período de treinamento. "Que tipo de treinamento costuma praticar?" perguntou Gargith. "Por que a pergunta?" respondeu Eugene com sua própria pergunta. "Ouvi dizer que derrotou Cian, certo? Que raios de treinamento te permitiu vencer Cian Lionheart, um filho da linha direta?" "Apenas treinei muito." Era muito chato explicar então, com essa resposta casual, e Eugene voltou a balançar sua espada de madeira. Cada balanço era um movimento básico que subia e descia pelo ar. Enquanto Eugene repetia silenciosamente esses movimentos, Gargith, que estava ali parado, atordoado, também ergueu sua espada de madeira. Whoosh! O som produzido pelo balanço de Gargith era tão alto que parecia absurdo pensar que poderia ter vindo de uma espada de madeira comum. Era um som produzido apenas por pura força muscular, sem qualquer ajuda de mana. Gargith olhou para Eugene com orgulho, mas Eugene nem sequer lhe deu um único olhar em troca. "Quantas horas você treina em um dia?" Gargith finalmente perguntou quando não houve resposta. "Tirando comer, ir ao banheiro e dormir, todo o meu tempo vai para o treinamento", explicou Eugene. "Quanto tempo você dorme?" "Pelo menos 6 horas. Eu só durmo 5 horas. Impressionante. A verdade é que quero dormir menos ainda, mas meu pai disse que dormir é como um remédio. Você precisa dormir se quiser que seus músculos cresçam." "É mesmo?" "A diferença de tamanho entre meus músculos e os seus não é apenas porque treinei mais. Na verdade, temos um suplemento revolucionário de crescimento muscular que usamos em nossa família." "Impressionante. Fizemos essa droga com a ajuda de um famoso alquimista de Arot. Se você não acumular mana em seu corpo, a droga promove o crescimento muscular quando tomada junto com o treinamento." "Algum interesse em experimentar?" "Nenhum. Há um limite para a quantidade de músculo que pode ser desenvolvida com treinamento básico. Normalmente, esse tipo de suplemento muscular é o preferido dos mercenários, mas a qualidade de seus suplementos baratos não se compara à droga revolucionária da nossa família. O nosso não possui efeitos colaterais. Basta olhar para mim. Embora eu possa ter a vantagem de treinar 1 hora a mais do que você, seus músculos ainda não seriam capazes de se comparar aos meus. E quanto à nossa diferença de altura?" Gargith definitivamente tinha motivos para parecer orgulhoso ao fazer essa pergunta. Era apenas 1 ano mais velho que Eugene, mas já era uma cabeça mais alto. Mesmo considerando seu rosto ainda jovem, ele não parecia um garoto de 14 anos. "Até parece que não possui efeitos colaterais. Onde quer chegar com suas mentiras?"
A pessoa que gritou isso em tom agudo foi Desra, que voltou depois de trocar de roupa. Seu cabelo comprido estava preso em um rabo de cavalo, e parecia que ela estava vestindo um uniforme de treinamento grande demais. Essa droga. Quando você toma ela, pelos faciais começam a crescer, reclamou Desra. E daí se acontece isso? É natural que cresçam pelos faciais nos homens. Gosto do fato de poder deixar a barba crescer. Não me faz parecer um adulto, Gargith disse com orgulho. Mas também cresce nas mulheres, seu idiota. Desra olhou para Gargith com os olhos semicerrados. Embora tivesse apenas 12 anos, pode ter sido porque eram amigos de infância, mas ela falou com ele de uma forma bem rude. Você. Ouvi dizer que usou uma lança durante seu duelo contra Cian. Por que está usando uma espada de madeira agora? Perguntou Desra. Eu uso ambos, espada e lança. Eugene simplesmente respondeu. Isso é ridículo. Você pode usar os dois de forma alternada? E aprendeu isso sozinho? Se fosse outra pessoa que tivesse afirmado isso, ela teria dado um olhar descrente a eles. Entretanto, Desra não ousou fazer isso e, em vez disso, apenas olhou fixamente para Eugene o avaliando. Afinal, eles não disseram que ele havia derrotado Cian com um golpe? Sou uma especialista em lanças, Desra finalmente admitiu. Combina com você, disse Eugene. Eugene não estava mentindo. Desra era alta para sua idade e seus membros eram especialmente compridos. Apenas balançar sua espada não é nada divertido. Por que não treina comigo? Disse Desra. Está bem. Eugene assentiu com a cabeça. Ele preferia Desra, que friamente pediu por um duelo, a Gargith, que ficava dizendo isso e aquilo sobre seus músculos. Além disso, ele estava curioso sobre as habilidades dessas crianças, que eram consideradas elites entre as linhas colaterais. Você também deve usar uma lança, disse Desra. Realmente preciso fazer isso? Eugênio perguntou. Quero ver sua habilidade com a lança. Sem esperar por uma resposta, Desra correu para o depósito. Rapidamente ela voltou, carregando 2 longas lanças ao seu lado. Tome isto, ela disse, empurrando uma das lanças em suas mãos. Em seguida as 2 crianças ficaram de frente uma para a outra, segurando suas lanças prontas. Gargith estava no centro, ainda sem camisa. O que está fazendo? Desra perguntou a Gargith. Pensei em servir como juiz, respondeu Gargith. Que tipo de duelo amigável precisa de um juiz? Mesmo não sendo um duelo sério, ele precisa ser justo. Assim que Gargith disse isso, ele levantou as mãos no ar. Mesmo que Eugene não tivesse interesse em ver as axilas totalmente expostas de outro homem, esse desgraçado, suas ações continuam me lembrando de um certo idiota. Seu tamanho também desempenhou um papel nisso. Se seu sobrenome não fosse Lionheart, Eugene teria suspeitado seriamente que Gargith era descendente de Molon em vez de Vermouth. Podem começar assim que eu dizer começar, anunciou Gargith. Vamos logo com isso, idiota! Desra gritou. Conforme ordenado, Gargith deixou cair os braços erguidos com um rápido salto para trás. Começar! Ele gritou. Embora Eugene tivesse encerrado seu confronto com Cian em um único golpe, ele não tinha intenção de fazer a mesma coisa dessa vez, pois queria ver toda a gama de habilidades de Desra. Em vez de correr imediatamente, Desra se moveu lentamente em alguns passos de cada vez, tentando encontrar uma brecha nas defesas de Eugene. Eugene segurou sua lança com as 2 mãos e se recusou a sair do lugar. No entanto, a ponta da lança mostrou leves sinais de movimento ao traçar os movimentos de Desra. Tsh! Os olhos de Desra se contraíram em frustração. Embora possuísse bastante confiança com sua lança, no momento, ela realmente queria questionar se estava realmente segurando uma lança em suas mãos ou apenas um galho inofensivo. Não há brechas. A distância entre os dois foi encurtada em um instante. Apenas um pouco mais lenta do que seu primeiro passo à frente, sua lança disparou para a frente. Claque! Um leve movimento da ponta de lança de Eugene fez a lança de Desra voar para o lado. Naquele momento, Desra girou seu corpo junto com o movimento da lança. A ponta de sua lança girou assim em um círculo, e mais uma vez acelerou em direção a Eugene. No entanto, o resultado foi o mesmo de antes. Clac! Quando seu segundo ataque foi desfeito, os olhos de Desra vacilaram. Ela mordeu os lábios e enrijeceu os braços enquanto empurrava com a lança. Empurrava para frente, recuava e avançava mais uma vez. Misturado entre cada movimento de sua lança, estava o som abafado de suas armas de madeira se chocando. Cada um de seus golpes decisivos e penetrantes foi suavemente desviado por Eugene. Ela sabe como incorporar a rotação
E até sabe como usar o recuo e o impulso, observou Eugene. Se considerar que ela não pode usar mana, era um desempenho bastante impressionante. Além disso, seu potencial de crescimento futuro era ilimitado com o quão jovem ela era. Mas isso era tudo conversa para o futuro. No momento, ela ainda não era adversária para Eugene. O cabo de sua lança de repente deslizou pelas mãos de Desra. Ela propositalmente abaixou seu aperto para estender o alcance de ataque da lança com um único golpe. Whoosh! O ataque atingiu Eugene de cima. Com um sorriso, Eugene torceu o corpo para o lado. Depois de aparar por tanto tempo, essa foi a primeira vez que ele realmente se esquivou. Desra extraiu confiança desse fato. Se pudesse recuar para outro ataque, embora seus pensamentos tivessem ido nessa direção, a realidade não saiu do jeito que Desra havia imaginado. No momento em que sua lança chegou perto do chão, Eugene pisou em cima dela. Naquele mesmo momento, ele apunhalou sua lança em Desra. Ela se encolheu quando a lança voou em direção ao seu rosto, e ela jogou a cabeça para trás com um ganido. A lança parou bem antes de tocar a ponta do nariz de Desra. Ela apertou os lábios e olhou por cima da ponta de sua lança para ver o rosto sorridente de Eugene. Por que ele é tão pesado? Desra tentou extrair sua lança presa com todas as suas forças, mas não importava quanta força ela usasse, a lança não se movia, mesmo ele pisando apenas com um pé. Segurando as lágrimas, Desra soltou sua lança. Em vez de ser incapaz de extrair sua lança, foi o fato de que o corpo de Eugene nem sequer tremeu, apesar de ela puxar com toda a força que tinha, que convenceu Desra de sua derrota. Gargith, que estava de pé como juiz, fez uma expressão séria e disse: Eugene Lionheart é o vencedor. Desra, que já estava se sentindo desapontada e triste, franziu as sobrancelhas e olhou para Gargith. Cala a boca, seu gordo maldito! Ela gritou para Gargith. Não sou gordo. Mandei você calar a boca. Gargith balançou a cabeça em decepção. Desra, então você não aprendeu nada com o discurso impressionante do patriarca Lionheart. Não deve considerar sua derrota vergonhosa e deve ser capaz de respeitar a honra de seu oponente. Tchesk! Com esse gemido, Desra cambaleou alguns passos para trás, incapaz de dizer qualquer coisa em sua própria defesa. Depois de exalar um suspiro cansado, ela se virou e inclinou a cabeça em direção a Eugene, dizendo: Eu perdi. Sim, Eugene respondeu com um sorriso feliz. Mas você é muito boa com a lança. Está tirando sarro de mim? Mesmo sendo sincero, Desra gritou com raiva. Foi só então que Eugene mais uma vez se lembrou de que ele era um garoto que tinha mais ou menos a mesma idade de Desra. Então, Eugene decidiu cobrir seu erro agindo de acordo com sua idade. Mas simplesmente sou melhor. Eugene sorriu. Esse filho da puta, Desra sussurrou entre os dentes cerrados. Essa é a razão pela qual eu ganhei, não é? Se isso te incomoda tanto, deveria ter vencido. Calado! Eugene riu enquanto zombava. Olha quem perdeu sem me acertar um único golpe.